Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos nessa noite diante de um texto muito importante, que está aqui no livro de Juízes, no capítulo 16 e no verso 16. E eu convido a todos agora, nesse exato momento, para abrir a Bíblia comigo, aqui nesse exato capítulo e versículo citado, onde a Bíblia fala de um assunto muito importante para nossas vidas, para a edificação das nossas vidas nos dias atuais. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é eficaz porque ela é atual, apesar de ser escrita muitos anos atrás, Deus, ele se quisesse lançar um livro novo, todo mês ele lançaria e seria certamente um best-seller, seria certamente o mais vencido. Mas coube a ele fazer, com ele que conhece o fim antes do começo, fazer um resumo de toda a história da humanidade e dotar de homens capacitados, ungidos pelo seu Espírito, para fazer a escrita desses valores que seria para nossas vidas por eternamente. Então, a Bíblia ela só é eficaz porque ela surte efeito prático, diário, cotidiano em nossas vidas. E esse texto ele fala muito sobre isso. Vamos então à leitura para que nós possamos ter uma clareza, uma explicação mais completa acerca do que nós estamos aqui, com base na palavra de Deus, afirmando. Que diz assim, livro de Juízes, no capítulo 16 e no versos 16. Porque, importunando ele e molestando todos os dias com suas palavras, Sansão se aborreceu até a morte. E ele lhe revelou todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou um nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, perderei minha força, me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Então viu Dalila que ele lhe havia revelado todo o seu coração, e ela enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe desta vez, porque ele me revelou todo o seu coração. Então subiram a ela os príncipes dos filisteus e trouxeram com eles o dinheiro. E ela fez Sansão dormir sobre o seu joelho e chamou um homem e raspou-lhe os 7 tranças de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele sua força. E ela disse aos filisteus: sobe desta vez sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei como dantes e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. E os filisteus o pegaram e o arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza. E o amarraram com cadeias com cobre e puseram-no a girar um moinho no cárcere. Amém? Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, aqui está o teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra e acompanhou nesta noite através desses versículos que lemos e que todos puderam acompanhar. Pai amado e querido, nós já oramos ao Senhor, buscamos a tua face, louvamos e engrandecendo o teu nome, mas nós sabemos que tão somente nós nos colocarmos na tua presença com os ouvidos, coração, Senhor, voltado para ti. O Senhor é fiel e justo para falar um pouco mais conosco, Senhor. Então fala a partir desta palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece nossas necessidades e carências. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, como o Senhor falava com Manuel, pai de Sansão, como o Senhor falava com a mãe dele, como o Senhor falava e revelava, meu Deus, os teus propósitos ao próprio Sansão, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tenha misericórdia de nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que Sansão descuidou a fazer e perdeu o que o Senhor deu de melhor a ele, que foi a tua unção. Então não permita, meu Deus, que nós venhamos usar do mesmo descaso, Pai. Não deixe que o roubador da semente, da palavra, venha roubar, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aquilo que é a vontade do Senhor para nossas vidas. Ciente da tua resposta, sim, nós já agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, irmão, o tema dessa mensagem é: a unção de Deus faz a diferença. A unção de Deus faz a diferença. Nós estamos diante de um texto que narra a consequência final do que a desobediência pode fazer na vida de um servo ou uma serva de Deus, que faz descaso com aquilo que Deus lhe deu. Esse texto ele fala da morte trágica de Sansão.
O homem, ele não é nada sem o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus diz que ninguém pode combater contra o valente se não estiver as armas mais poderosas que a do valente. Jesus chega a afirmar em Marcos, no capítulo 3, versículo 27, que para entrar na casa do valente, primeiro tem que amarrar o valente, aí então entra e saqueia os bens do valente. Nós sabemos que para amarrar um valente tem que ter armas mais poderosas que a do próprio valente. A Bíblia é categórica em afirmar, aqui mesmo no livro de Juízes, quando se refere aos libertadores, os juízes que vieram antes de Sansão, a palavra de Deus ela vai dizer que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É interessante, irmão, notar e observar pela palavra de Deus que Gideão ele não era nada de ninguém. Ele mesmo vai dizer que ele era de uma família menor de Israel. Não bastasse ele ser de uma tribo que era a pequena, a menorzinha, desconhecida em Israel, mas a família dele dentro dessa tribo ainda era a menor, e ele o menor dentre os homens. Não bastava naqueles dias os filisteus estão dominando sobre Israel, tomando tudo que Israel possuía, ainda o pouco que restava sobre a nação de Israel. O texto diz que os que eles plantavam ainda não conseguia colher, que vinham as nações do Oriente, as nações inimigas, e colhia tudo aquilo, roubava tudo aquilo, as últimas colheitas, as últimas esperanças de Israel. Mas o texto diz que o povo clamou ao Senhor. No capítulo 6 do mesmo livro de Juízes aqui mencionado, a palavra de Deus vai dizer que o povo clamou ao Senhor, e quando o povo de Deus clama, Deus responde, porque esse Deus é um Deus que responde ao seu povo. A palavra é categórica em afirmar que o Senhor estará sentado no mais alto e sublime trono, mas também está com aquele que é contrito e aflito de coração, o de coração arrependido, porque o de coração arrependido não despreza o Senhor. Então o texto diz que o povo clamou, e Deus chega para esse homem chamado Gideão, mesmo sendo pequeno, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua insuficiência, ele diz: mas Senhor, como é que o Senhor me chama de varão valoroso? Se nós crescemos ouvindo nossos pais dizer a respeito da tua promessa, que tu és um Deus de promessa, que tu és um Deus de milagres, que tu és um Deus, meu Deus, que fazia maravilhas e sinais no meio do teu povo, mas no entanto que nós olhamos em volta é destruição. Eu estou aqui, Senhor, malhando esse trigo, ainda o restinho que me resta, escondido dentro de um lagar, para tentar alimentar nossa família, sem saber o que sucederá daqui para frente. Quem sabe esse é o quadro que está se vivendo nos dias atuais, irmão, um quadro sombrio, não se sabe qual a esperança que vamos ter daqui para frente, o que o presente, o futuro nos revela. Mas o Pai amado, na sua infinita bondade, ele desce até aquele homem angustiado, insatisfeito, sem concordar com aquela situação. Amado, o mais interessante que, mesmo ele sendo nada nem ninguém, mesmo ele reconhecendo sua pequenez, o texto vai dizer que o Espírito Santo revestiu a Gideão. Se nós encaminharmos um pouquinho mais, passarmos lá algumas páginas e chegarmos nas páginas número 11, no capítulo número 11 desse mesmo livro de Juízes, nós vamos ver Deus chamando um homem chamado Jefté, no momento que agora quem estava dominando Israel era o povo os amonitas e moabitas, que eram inimigos cruciais de Israel, e por desobediência Deus tinha entregado Israel na mão daquele povo. Mas o texto diz que o povo clamou, o povo estava afligido, e o povo buscou a presença do Senhor, e mais uma vez, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus usa um homem, Deus vai e se levanta do seu alto trono, e vai até um homem chamado Jefté. Este homem, irmão, ele é exemplo de Gideão. Ele diz: mas como eu posso livrar o meu povo dos amonitas e do moabita, se eu sou um filho bastardo, filho de uma prostituta? Porque outrora seus irmãos expulsou Jefté de sua casa para que não dominasse no meio do seu povo, para que não fizesse parte da herança do seu povo. Não, porque tu és filho de prostituta, tu não pode fazer parte em nossa herança, na casa de nosso pai. Então expulsou. Mas Deus agora olha para o menor, para o pequenino, e quem sabe você está se sentindo assim neste momento agora. Mas uma coisa eu quero te dizer: não é pela capacidade de Gideão, não é pela capacidade de Jefté, é pelo poder de Deus. A unção de Deus é que faz a diferença na vida do homem.
e da mulher de Deus. Então o texto diz que o Espírito Santo do Senhor revestiu a Jefté. Amados e queridos da palavra de Deus, ouvintes da palavra de Deus nesta noite, o texto sagrado é categórico em afirmar, agora no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 9, que havia um homem de uma tribo pequenina, exemplo dos aqui citados até agora, que ele era da tribo de Benjamim, tribo que não tinha participação nenhuma no reinado de Israel, porque nós sabemos que a promessa real para Israel estava com a tribo de Judá. Esse homem era de uma tribo pequena chamado Benjamim, de uma família bem menor e inexpressível também, a exemplo dos que aqui já foram citados em Israel. Ele é exemplo dos antecessores, ele admite a sua pequenez, a sua insignificância perante aquela tarefa que Deus ora estava incumbindo. Então ele diz: como irei eu? Como posso defender Israel da mão dos amonitas e dos povos moabitas, o povo de guerra desde o seu nascimento, o povo treinado para a batalha, sendo eu apenas um filho de prostituta, não tenho experiência bélica, militar. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo do Senhor se apossou. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Tomou posse. Agora já não era Jefté, era o Espírito Santo tomando posse daquele homem. Amado, e o texto vai dizer então que Deus agora vai até um homem chamado Saul, e Deus pega aquele homem e faz uma grande obra a partir dali. Ele estava perdido, ele estava buscando a jumenta do pai dele, juntamente com seu companheiro, mas apesar de 3 dias caminhando, além de não achar os animais, ele também se perdeu. Então eles resolveram ir à casa de um homem chamado Samuel. Eles disseram um para o outro que Samuel era um homem, eles reconheceram que era um homem profeta, que nada tinha caído por terra até agora do que Samuel tinha falado sem que antes tivesse cumprido. Então vamos ver para que eles nos dêem uma direção. Mas quando chegou lá, Deus já tinha revelado a Samuel que o povo pediu um rei para Israel, e Deus diz: vai vir assim e assim, desta forma. Eu que conheço o passado antes do começo, eu conheço o futuro antes da conclusão. Então ele vai vir até vocês, está perdido, derrama óleo na cabeça, porque esse eu escolhi como príncipe e capitão sobre o meu povo. Talvez você não tenha entendido, um homem estava perdido, era de uma família pequena, insignificante Israel, mas agora ele é ungido capitão supremo sobre o povo de Deus, um homem que ia reinar durante muito tempo, o povo de Deus. Mas as coisas que Deus dá tem ressalva. Deus, quando escolhe uma pessoa, Deus tem ressalva. Deus começa a falar: é assim que tem que ser feito. E ali Saul faz aquele voto momentaneamente com Deus. Mas o interessante é notar, irmão, que o tema é: a unção de Deus faz a diferença. E aquele homem, ele vai descendo a ladeira. Samuel diz para ele: quando você chegar no vale, embaixo, no final da ladeira desta montanha, você vai encontrar uma tenda de profeta profetizando, e eles vão te envolver no meio desse Pentecoste, dessa profecia. Eles vão orar por você, impor as mãos e derramar da unção. Quando chego no capítulo 10 de 1 Samuel, nós vamos ver Samuel dizendo que Sansão seria envolvido de tal forma, que Saul seria envolvido de tal forma do poder de Deus, que ele também ia profetizar. E mais interessante é que o Espírito Santo de Deus, diz o profeta Samuel, cujas palavras não caiu por terra, que ia transformar ele num grande homem, num novo homem para a glória de Deus. O que é que eu entendo com isso, irmão? Quando Deus ele chama Moisés, ele manda Moisés ir ao Egito, e Deus dá plenos poderes a Moisés para agir perante Faraó. Mas o que é que Deus já vai dizendo de antemão? Nós vimos que pela palavra de Deus, a partir do capítulo 3 do livro de Êxodo, que muitos foram os sinais, os prodígios, as maravilhas que Moisés fez junto, por poder de Deus, a Faraó e todo o povo do Egito. Mas Deus, em sua infinita onipotência, ele vai logo dizendo a Moisés: eu não vou deixar Faraó liberar o meu povo, não é pela tua mão, é com as mãos poderosas do grande El Shaddai. Ele vai liberar este povo, o meu povo do Egito, que eu tenho visto o clamor do meu povo. Irmão, se Deus me mandar eu em determinado lugar, e ia dizer que a pessoa não vai me atender àquela solicitação que eu vou fazer, talvez como homem, como uma pessoa carnal, eu talvez não irei, porque Deus já está me avisando que eu não vou ter êxito naquela empreitada. Mas
Mas o que é que Deus quer dizer com isso? Ele está dizendo que a palavra dele falha, não, queridos e amados irmãos. O que Deus está dizendo é que o título dessa mensagem diz que é a unção de Deus que faz a diferença. Deus está falando para Moisés que não é o cajado de Moisés que vai abrir o mar vermelho. Deus está dizendo que sem a unção dele, o cajado de Moisés não passa de uma simples vara. Ele está dizendo para Moisés que não é ele que vai tocar o mar e fechar para que Faraó com todo o seu exército poderoso seja destruído, mas é o poder de Deus na vida de Moisés, ou mesmo poder que agiu na vida das personagens aqui citados até agora, porque o texto diz que Gideão acendeu as tochas, usou os cântaros de água, as espadas, os 300 homens poderosos, valentes de Gideão, mas não foi nada disso se não fosse a unção de Deus. Ele mesmo diz: como um só homem tu destruirás os midianitas e os povos do Oriente. Se não fosse a unção de Deus, Gideão não teria conseguido essa façanha. Se não fosse a unção de Deus, ai meu Pai, aquele que estava perdido não teria sido transformado num outro homem, como disse a palavra. Mas tinha que obedecer, irmão, tinha que estar ciente de que Deus não faz negócio com os seus dons. Tem que estar ciente que Deus, quando capacita uma pessoa, Deus tem um propósito, um objetivo, e Deus tinha um objetivo na vida desses homens. E o que é que esses textos aqui citados têm a ver com esse texto que agora nós lemos de Juízes 16:16? É porque o texto diz que Sansão ele foi nascido, gerado de um ventre da impossibilidade, porque a mãe dele era estéril. Quem sabe já estava com uma certa idade, já tinha cessado os costumes das mulheres. O texto vai dizer que o anjo agora aparece àquela senhora, porque o povo de Israel fazia novamente o que parecia mal aos olhos do Senhor, ainda seus próprios caminhos. Então Deus disse que daquele ventre estéril ia nascer um filho, mas esse filho tinha que ser diferente, tinha que ser criado diferente, porque ele era um nazareu de Deus, era um consagrado a Deus. Nazireu era uma pessoa separada, uma pessoa consagrada a Deus, escolhido por Deus para um propósito específico de Deus. Assim tinha que ser a vida daquele menino. Mas, amados e queridos irmãos, o texto diz que Deus já faz algumas objeções já àquela mulher. Ela confessa ao seu marido pede a confirmação de Deus. Deus envia novamente o anjo do Senhor, repete todas aquelas palavras para que não ficasse dúvida. Ele não queria, o pai deste menino, Manoá, ele não queria criar Sansão de forma inadequada, não queria que pesasse sobre ele a acusação de que ele que criou o menino de forma errada, inadequada, e por isso estava fazendo tais coisas. O texto diz que Sansão foi crescendo, Deus foi impelindo para as coisas que ele ia realizar, e Deus reveste agora com o seu poder. Mas Sansão foi um homem relaxado, era para ele não se misturar. Determinação do Senhor, fazia parte do acordo e da aliança, irmão, do projeto de Deus para com a vida de Sansão. Ele não se misturar com animais mortos, ele não tomar bebida, não casar com mulheres que fossem fora do seu povo, que tudo isso desagradava a Deus, e isso viria a quebrar o voto e a aliança que havia feito com Deus desde o ventre. Mas o tempo foi crescendo, e o texto diz que aquele menino também não deveria cortar o cabelo por gerações perpétuas, até que ele morresse, porque fazia parte do voto do nazireado, da consagração extrema ao Senhor. Mas o texto diz que ele fez descaso com as coisas de Deus. Ele desce a uma cidade chamada Timinina. Agora Sansão já está formoso, belo, olhando para seu belo físico, a sua força, embora ele entendia e sabia claramente que não provinha de si mesmo, mas da unção que Deus houvera dado. Essa era a unção que fazia a diferença, mas para essa unção fazer diferença, ele tinha que continuar obediente. Então o texto vai dizer que ele desce a uma cidade chamada Timina, e lá ele conhece uma mulher, e o pai, quando ele vem ao pai dele, a mãe dele, para que fosse lá e acertasse, fizesse os ajustes do casamento, como era na época, o texto diz que o pai, ele se entristeceu em massa, em extremo. Ele junto com a esposa, ele diz: meu filho, não tem mulher junto ao meu povo para que você busque uma mulher juntamente aos filisteus incircuncisos para se casar. A resposta de Sansão é que esta mulher agradava aos seus olhos. Sansão não estava preocupado com agradar a Deus, mas apenas agradar os seus olhos. Sansão não estava preocupado em respeitar o pai e a mãe. Olha que a palavra de Deus tem como primeiro mandamento com promessa: honrar o pai e a mãe para que prolongue os
últimos dias de vida. Talvez Sansão ia viver um pouco mais, dominar Israel por mais tempo, ser um homem respeitado entre o seu povo, mas, no entanto, Sansão, aqui o texto nos mostra, no capítulo 16, versículo 16 do livro de Juízes que nós lemos, e todos acompanharam, que Sansão teve uma morte curta e uma morte trágica, quando ele foi escolhido para ser um herói nacional. Assim acontece com aquele que faz descaso com as coisas de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo é um escolhido de Deus, um chamado de Deus, tem algo da parte de Deus que Deus entregou e você não realizou. Eu quero te dizer que Deus não esqueceu, Deus não esquece os seus, nem a promessa, porque nele não tem sombra de variação, mas é preciso, amados e amadas, queridos e queridas, é preciso ter cautela com as coisas de Deus. Deus não negocia com seus valores, com seus dons, e o texto diz que Sansão casou com esta mulher, mas não chegou nem a usá-la, nem a possuí-la, irmão, nem lua de mel teve, porque a mulher chorava durante 7 dias, porque os filisteus já a afligiam. Passado esse tempo, ele volta à sua casa com seus pais. Um tempo depois, pega um cabrito e vai a visitar o que seria sua esposa, quem sabe consertar um erro inicial, mas a Bíblia tem mostrado claramente que as coisas erradas de começo certamente era um fim trágico, um fim errado. O que começa errado também termina errado, assim nos mostra as Escrituras, porque quando ele chega lá que procura sua esposa para adentrar ela, o pai dela disse que já tinha dado a outro homem que era companheiro de Sansão. Não teve festa, não teve lua de mel, não teve nenhum casamento. E o texto diz que por conta disso tudo, a mulher dele, a que seria a mulher dele, foi queimada, juntamente com o pai dela, juntamente com o companheiro atual dela. E Sansão desce agora a outra cidade, na faixa de Gaza, irmão. E o texto diz que ele adentra uma prostituta. Lá Satanás já tinha armado um plano para finalizar com a carreira de Sansão como juiz de Israel, porque Sansão desprezara os preceitos de Deus. Sansão foi um homem por demais desobediente, fugaz, e que tinha caído pelas coisas que desagradavam a Deus. Sansão foi um homem que tocou em animais mortos, como quando Deus disse que não era para tocar. Nessa referida festa, ele fez um banquete levado a vinho, quando Deus disse que não era para ele se misturar com tais coisas, por conta do voto que haverá feito com Sansão. Amados e queridos, então ele vai ali, Satanás que não brinca, que veio para roubar, matar e destruir, ele faz então um projeto final para destruir Sansão. Sansão se encanta com a mulher chamada Dalila, e ali seria o atestado de óbito, seria a parte final do ministério, a consequência final da desobediência de Sansão, daquilo que a desobediência pode fazer na vida de um servo de Deus. Então o texto diz que ela persuade ele. Sansão estava tão cego, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus mesmo afirma que o Deus desse século, referindo a Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a vontade de Deus. Então Sansão ficou tão cego que a mulher iludiu ele por 3 vezes e ele ainda cai mais uma vez no laço para a morte. Então o texto diz que ela chama agora os filisteus. Mas uma coisa, amados, que é mais grave, talvez você não prestou atenção. Eu vou avivar sua mente mais uma vez, chamar a sua atenção mais uma vez, que os versículos que nós lemos diz que Sansão, ele se levantou mais uma vez, e ele disse, quando Dalila grita, Sansão, agora vem os filisteus, o dinheiro já estava na mão, na bolsa de Dalila, o plano todo formado, mas Sansão, ele diz, eu me levantarei mais uma vez, como das outras vezes, e me livrarei desse incircunciso filisteu. Mas a palavra de Deus nos registra que ele não sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha se retirado de Sansão. E sem o Espírito Santo de Deus, um homem não é nada. Ele mesmo já dissera em suas palavras, mesmo sem saber o teor, a grandeza, a consequência das palavras que ele dissera. Ele já tinha dito anteriormente que quando o Espírito de Deus, que não estava no corte de cabelo, irmão, a unção não está no corte de cabelo, não está nas vestes longas. Isso tudo é um particular do homem e da mulher para com Deus, de Deus para com a pessoa. Cada um tem um chamado que recebeu da parte de Deus, a Bíblia afirma isso, mas o que estava era na obediência. Sansão já tinha quebrado todos os projetos de Deus, todos os votos que tinha feito com Deus, mas ainda restava uma pontinha de obediência. Ele não tinha cortado ainda o cabelo. Enquanto tem uma pontinha de obediência, um pavio fumegante, um toco ainda a reverdejar, a palavra de Deus no livro de Jó diz que o toco, ainda que não tem vida, pode voltar a nascer de novo, a dar frutos. Amado, e a palavra de Deus não mente, não ilude.
Mas Sansão quebrou a última partezinha do voto que tinha feito com Deus. E quando ele quebrou, enquanto ele tinha uma partezinha, Deus ainda usava por misericórdia. Mas quando ele quebrou, quando ele fez descaso total, tirou a única partezinha que tinha na relação dele com Deus, Deus então se retirou de Sansão. E quando Deus se retira de um homem, o homem não é nada. O Senhor Jesus, ele diz no livro de João, a partir do capítulo 15, verso 5, sem mim nada podereis fazer. Assim foi com a vida de Sansão, porque fez descaso com aquilo que é de Deus. A unção não é do homem, a unção é de Deus. O homem é apenas um servo, um instrumento, uma ferramenta. E eu deixo aqui esse registro, deixo aqui essa humilde mensagem, para que todos nós possamos fazer uma reflexão e não fazer descaso. Eu sei que você tem um chamado da parte de Deus, eu sei que Deus quer agir maravilhosamente na tua vida, como agiu na vida de Sansão e de todas as pessoas aqui citadas, mas é preciso não fazer descaso com as coisas de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vou estar orando, encerrando, abençoando sua vida com mais essa humilde oração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará mais forte em vossas vidas, mente e coração. Amém. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, eu agradeço, Senhor, por mais esse minuto que o Senhor falou conosco, por essa humilde palavra da minha parte, porque a palavra do Senhor é a razão da nossa existência, a palavra do Senhor é que veio tudo a existir. O Senhor disse, haja e ouve pela tua palavra, e pela palavra do Senhor, o Senhor tem sustentado, meu Pai, tudo que o Senhor criou em cima e criou embaixo, nas profundezas e nas alturas. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado e Pai querido, abençoe este povo que ora te ouve, através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nossas vidas, e eu já sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer, porque eu sei que o melhor do Senhor por nossas vidas ainda está por vir, Senhor. E o Senhor diz na tua palavra que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu já te agradeço, meu Pai. Amém. E graças a Deus.